Olá, vou mostrar como a gente encontrou a sequência recorrente do algoritmo Merge-Sort. Primeiro é importante entender como é que o funcionamento desse algoritmo, né? Ele usa a estratégia de dividir para conquistar. Então ele vai quebrando a lista ao meio, vai quebrando a lista em tamanhos menores ao meio, até chegar ao caso base, né? Onde vai ter várias listas de um elemento, né, ordenadas. Quer dizer, se ele tem apenas um elemento, ele já está ordenado. E faz isso tudo recursivamente. Então nós temos aqui um vetor, uma lista, né, com 9 números. Ele quebra os primeiros 4 em 2, depois quebra os 2 em mais 1, e faz de maneira semelhante aqui com 5, né? Primeiro ele quebra 2 aqui, mais um vetor de 3 posições, aí quebra esse de 2 posições em 2 vetores de uma posição. O de 3 posições vai ficar um vetor de uma posição, mais um vetor de 2 posições, e quebra de 2 posições. E aqui nós temos, né, todos os vetores que representam esses elementos aqui. Então, aqui, primeiro, ele compara os dois primeiros vetores, né? Então, ele compara esse com esse. Então, aqui ele vai fazer uma comparação. Ele compara o 26 é menor, então vem o 26 para cá. E o 54 para cá. E aí ele vai fazer mais uma comparação aqui entre o 93 e o 17, esses dois vetores aqui. Comparou, constatou que o 17 é menor, então o 17 vem para cá e o 93 vem para cá, né? Aqui nessa fase ele vai comparar esse vetor com esse vetor aqui, né? Então primeiro ele compara esse primeiro elemento com o primeiro elemento de cá, o 26 com o 17. Então nós temos aqui uma comparação. Constatou que o 17 é menor, então vem o 17. E então ele compara o 26 com o 93. Ele constata que o 26 é menor, então vem o 26 para cá, mais uma comparação. E então ele vai comparar o 93 com o 54. Ele vai constatar que o 54 vai fazer mais uma comparação, né? Mais uma comparação. Vai constatar que o 54 é menor. E vai preencher aqui o 93. Desculpa, 93. De maneira semelhante, acontece aqui do outro lado, certo? Então nós temos aqui dois vetores, 5 vetores desordenados. Então a primeira comparação que ele vai fazer do lado de cá, né, entre o 17 e o 31. Então aqui nós temos uma comparação. Ele constata que o 31 é menor. Certo? E aí ele vai comparar esses dois vetores aqui. Compara 44 com 55, constata que temos mais uma comparação aqui, né? Constata que o 44 é menor que o 55. Preenche. E então ele vai comparar esse vetor com esse vetor aqui. Primeiro ele compara o 20 com o 44. Constata que o 20 é menor. Temos mais uma comparação aqui.
E aí compara o 55 com 44. E temos mais uma. Fica 44 e 55. Certo. Feito isso, a gente pode notar que aqui nós temos duas comparações, certo? Um mais um. E aqui embaixo nós temos três comparações, dando um total de 5 comparações. Do lado de cá, ainda falta comparar esses três vetores aqui, né? Mas a gente já pode perceber que nós temos três comparações aqui em cima, mais uma, nós temos 4 comparações com 3 elementos. E agora nós temos um vetor de 3 posições, de 3 elementos, e outro vetor de 2 elementos que vão ser comparados também. Então eles vão comparar, primeiro compara o 20 com 31, constata que o 20 é menor, e então compara, e nós temos uma comparação aqui, e compara o 44 com o 31. Temos mais uma comparação, ele vai constatar que o 31 é menor, vai comparar o 44 com o 77, então nós temos mais uma comparação, constata que o 44 é menor, e então ele compara o 55 com o 77. E vai constatar que o 55 é menor. Finalizado isso, ele vai comparar esse vetor de 5 posições com esse vetor de 5 posições, posição a posição, né? Então, primeiro ele compara o 20 com 17, constata que o 17 é menor. E então ele vai comparar o 20 com 26. Nós temos aqui mais uma comparação, né? Ele vai comparar o 20 com 26. Então nós temos mais uma comparação. Constata que o 20 é menor. Compara o 31 com o 54. Constata que o 31 é menor. E então compara... Não, minto, perdão. Ele compara o 31 com o 26. Ele vai constatar que o 26 é menor. E então ele vai comparar o 31 com o 54. E aí sim ele constata que o 31 é menor. Então ele compara o 44 com o 54. Constata que o 44 é menor. Compara o 55 com o 54. E vai constatar que o 54 é menor. Compara o 55 com o 93. Vê que o 55 é menor. Então compara o 77 com o 93. E o vetor está ordenado. Então, a gente pode perceber aqui que quando ele tem uma posição, né, que seria o S de 0, o S de 1 no caso, né, ele vai fazer 0 comparações.
Então o S de 1 é igual a 0. Quando nós temos duas posições, que seria o S de 2, ele vai fazer apenas uma comparação, né? Aqui nós temos quatro vetores, né? O S de 4. Ele junta esses dois aqui, cada um desses daqui é um S de 2, certo? Ou seja, tem duas, deixa eu botar aqui, S de 4. Nós temos duas comparações, né? 2S de 2, ou seja, 1 mais 1, né? Duas vezes o S de 2, que é igual a 2 vezes o S de 2, certo? Mais nós temos 2 vezes o S de 2. Se a gente for olhar aqui, para montar essas quatro comparações aqui, ele comparou esses dois vetores aqui. Ele comparou esse com esse e esse com esse. Ou seja, em 4 posições ele fez três comparações. Por quê? Porque ele sabe que o último vetor que a última posição do vetor já seria o maior. Então, o tamanho dessa lista aqui é 4, mas ele fez 3 comparações. O tamanho dessa lista aqui é 2, mas ele fez uma comparação. Então a gente pode constatar que quando nós temos 4 comparações, quando nós temos 4 elementos, ele vai fazer duas comparações, ou seja, 2 vezes o S de 2, 1 mais 1, isso aqui é igual a 2 vezes o S de 2. Ele vai separar o tamanho da lista, né, que seria o N. Ele divide em 2, então isso aqui na verdade é o S de N, como ele divide em 2, é o S de N dividido por 2. Deixa eu botar aqui mais para baixo. Fica 2 vezes o S de N dividido por 2, né? Porque ele quebra em 2 partes aqui a lista. E aqui o tamanho total do vetor, se a gente for reparar, somando 2 vezes o S de 2, né, com essas comparações individuais aqui, certo? Aqui o S de 2, ó, ele quebrou de novo, ou seja, N, que é igual a 2, dividido por 2 vai dar 1, ou seja, 2 vetores de 1, né? A mesma lógica acontece aqui, N que é igual a 4, N que é igual a 4 dividido por 2 vai dar 2, então ele só vai dar um total de 5 comparações. Nós vamos ter 2 vezes o S de N sobre 2, mais isso aqui vai dar o N sobre 2 vai dar 1, mais 5, mais 3, né? Mais esse 3 aqui. E esse 3 aqui é exatamente igual o valor, o tamanho da lista, que é N, menos 1. E aqui nós temos a sequência recorrente. Vou mostrar rapidamente como é que a gente chegou na fórmula fechada do algoritmo Nash-Stott. Após algumas análises do algoritmo, a gente chegou nessa sequência recorrente aqui, né? E aí a gente aplicou, a gente sabe que como é um algoritmo para estratégia de dividir para conquistar, a gente pode aplicar nessa fórmula aqui que a gente encontra a fórmula fechada, né? Então nós temos aqui o S de 1 é 0, isso significa que quando tiver apenas um elemento,
ele não vai fazer nenhuma comparação. Nós temos esse número aqui, que é a constante. A constante aqui é 2. Cadê a ponta da extensão? A constante aqui é 2. E o g de i é 2 elevado a i menos 1. Aplicando aqui na fórmula, nós temos aqui que a constante elevada a log de n, 2 elevado a, ou seja, 2 elevado a log de n, mais o s de 1, que é 0, vezes o s de 1, que é 0, mais a somatória de 2 elevado a log de n menos i, né? 2 elevado a log de n menos i, vezes 2 elevado a i menos 1. Como isso aqui, como esse 2 elevado a log de n está multiplicando por 0, então o resultado aqui é 0. 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa. Então, desenvolvendo a fórmula, o s de n ele vai ser a somatória, com i variando de 1 até log de n, de 2 elevado a log de n menos i, vezes o 2 elevado a i menos 1. Vindo para cá, a gente pode, usando a propriedade de potência, a gente pode separar esse 2 elevado a log de n menos i por 2 elevado a log de n vezes 2 elevado a log de n, 2 elevado a menos i. Isso tudo vezes 2 elevado a i, enfim. Desenvolvendo um pouco mais, a gente, usando a propriedade de logaritmo, a gente tem, como esse aqui é base 2, a gente está falando de matemática discreta, a gente pode determinar que o resultado desse logaritmo aqui é n, e aí, fazendo a distributiva desse aqui, 2 elevado a menos i vezes 2 elevado a i, fica 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1, e aqui a gente só multiplicou por 1, né? 2 elevado a menos i. Isso tudo aqui, fazendo a distributiva com n vezes 1 fica n, n vezes menos 2 elevado a menos i fica n vezes 2 a menos i. Desenvolvendo um pouco mais a somatória, a gente tem a somatória aqui de n, e essa somatória de n vezes 2 elevado a menos 1, vezes 2 elevado a menos 2, isso tudo até 2 elevado a menos log de n. Por quê? Porque a somatória ela varia de 1 até log de n. Então, colocando o n em evidência, nos dois lados, nós temos que n vezes 1 mais 1 mais 1, isso daqui, se a somatória ela vai até log de n, isso daqui é o mesmo que log de n. Porque 1 mais 1 log de n vezes vai dar log de n. Observando essa segunda parte aqui, a gente vê que dentro desse parênteses aqui, nós temos uma somatória de PG, né? com a potência de 2, base 2. Vindo para a linha de baixo, n vezes log de n menos o n, e aqui a gente aplica a fórmula da PG, né, que é o A de 1 mais a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. O A de 1 é 2 elevado a 1. Propriedade de potência, a gente sabe que isso aqui é o mesmo que 1 sobre 2. Desenvolvendo esse lado aqui, fazendo a distributiva, a gente chega nesse resultado, menos 1 sobre 2, menos 1. Isso aqui a gente pode cortar com esse. Chegamos nessa parte, e aí nós temos aqui 1 sobre 2 elevado a log de n menos 1, dividido por menos 1. Essa parte aqui é um pouco mais difícil de entender, então vamos mostrar aqui. 1 sobre 2 elevado a log de n é o mesmo que 1 elevado a log de n sobre 2 elevado a log de n, propriedade de potência. 1 elevado a qualquer coisa vai ser sempre 1. E 2 elevado a log de n, como isso aqui é a base 2, a gente pode aplicar a propriedade de logaritmo e fica 1 sobre n. Dividido por menos 1, a gente pode determinar que fica menos 1 sobre n, como nós temos menos 1 aqui, ele vira mais 1. Então a gente chega aqui embaixo, n log de
log de menos n vezes menos 1 sobre n mais 1. E aqui a gente faz apenas a distributiva com esse menos n. Menos n vezes menos 1 sobre n, fica n sobre n, que é igual a 1. Menos n vezes 1, menos n. Então, nós encontramos a fórmula fechada aqui.